Boa tarde. Estamos de volta com mais uma entrevista do nosso projeto Trajetórias Geográficas, a história de vida como uma possibilidade para entender os caminhos do professor pesquisador na geografia. O projeto é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa GEA, Grupo de Estudos Integrados em Ambiente, Geografia e Ensino. E essa semana, nosso convidado é um professor muito querido no nosso departamento, foi nosso chefe durante anos, militante da AGB, e não vive, né, como a gente deu a dica da semana passada, sem o seu café. Bem-vindo, Rodrigo, aqui é o nosso espaço, né, e é uma honra aqui tê-lo na nossa entrevista. E hoje, para entrevistá-los, a gente tem aqui, né, nossas alunas, Gabriele e Vitória. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, Cris. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Vitória. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, né, à nossa live. E para a gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação, né, de quem é o Rodrigo. Bom, Rodrigo Couto Andrade é pai da Clarice, amante de café, como a gente já disse, e de corridas. Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, UF, especialização em Ensino de Geografia pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Geografia pela UF e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É também professor adjunto do curso de Geografia do Instituto Multidisciplinar da Rural, do curso de especialização em Gestão Educacional da Rural também, e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da FFP-UERJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares da Rural. Atua nas áreas de ensino, geografia, políticas educacionais e educação de jovens e adultos. Para a gente começar a nossa entrevista, a nossa pergunta clássica, né? Que a gente tem a curiosidade de saber, né? Professor, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória antes de chegar na geografia e os caminhos que te levaram até a geografia, né? Onde você é professor hoje. E a gente queria saber um pouquinho dessa sua trajetória até chegar, né, à nossa querida ciência, né, geográfica. Eu tenho um problema de síntese, mas vamos lá. Sou filho de Dona Arilex e Eduardo, dois grandes pais, dois trabalhadores. Sou fruto da década de 1980, para quem viveu sabe o que fora de fato isto, tanto no Brasil quanto no mundo, e assim como nos países periféricos. Nasci em Niterói na década de 1980, mais especificamente em 1981. Nasci em Caraí, depois fui morar no Fonseca, zona norte de Niterói. Lá tive uma infância suburbana em seus sentidos dos melhores dias, muitas crianças na rua, todas as brincadeiras possíveis. E aí vem minha trajetória um pouco como geógrafo, que eu aprendi com meu irmão, isso na quinta série, a única série que eu reprovei. Antigamente não eram anos, eram séries. E meu apelido na escola era Fantasminha. Vou confessar isso. Eu aprendi com meu irmão que era possível entrar pela frente do ônibus. E eu, com meus 15, aliás, na quinta série, com meus 12 anos, por aí, eu comecei a frequentar um ônibus chamado 49, Niterói, que era Icaraí Centro. Ele rodava a cidade. E nesse momento, eu ganhei uma tal liberdade que eu costumava ir ou ao treino do Botafogo no Caio Martins, ou à praia de Caraí. Eu pegava as barcas, ficava indo e voltando, ou parar na Maura Peixoto para as passeatas do impeachment ao Collor. Ali, até hoje, pelo que eu me lembro, foi a minha primeira forma de circulação na cidade. Eu era muito garoto. E tinha que chegar em casa às 12h30, que era a hora que eu saía da escola. Então, meu apelido era um pouco Fantasminha, porque eu quase não aparecia na escola. Mas isso aconteceu só uma vez. Depois eu me mudo em 1993 para 94 para São Gonçalo. E a geografia ela se faz cotidianamente, principalmente no subúrbio. A geografia se faz na periferia nesse momento, né? Enquanto caminhar pela cidade, viver se deslocando de forma autônoma e, ao mesmo tempo, proibida pelos meus pais, de modo óbvio. E eu conheço a escola em São Gonçalo, um colégio cenecista chamado Colégio Cenecista Orlando Rangel. E ali eu tive exímios professores de geografia. Um deles é o professor Manuel Santana, hoje professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, campus FFP, que foi meu professor na antiga oitava série, antiga sétima e oitava série.
E nessa escola eu conheci coisas fascinantes, como, por exemplo, a música. Toquei tuba durante 4 anos da minha vida, joguei handball, jogo até hoje, sou um atleta master. E ao longo desse tempo, circulando pela cidade, ao mesmo tempo vendo os próprios dilemas da sociedade brasileira, trabalhei também com a minha mãe, trabalhei isso desde novo. Minha mãe montou uma loja quando chegamos em São Gonçalo, entre o bairro Santa Catarina e Zé Garoto, e circulava muito pela cidade. Ali eu descobri uma dada geografia dessa vivida, ao mesmo tempo da forma de circulação própria, de forma de produção de existência e coexistência. Eu começava a me interessar muito pela geografia, através pelas desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, pautada por uma leitura crítica realizada no primeiro momento pelo professor Manuel Santana, isso no Orlando Rangel, em São Gonçalo, na década de 1990. E com o handball eu consigo uma bolsa de estudos para o Colégio de Aplicação da Universo, o Colégio Dom Helder Câmara, fica no bairro Trindade. E a partir do primeiro ano do ensino médio eu começo a me interessar de fato pela geografia, e por ser um colégio de aplicação, tinha um espaço que hoje já não existe mais, que é a Xerox, né? E lá eu encontrei, Cris, o livro do Tunico, Geografia Pequena História Crítica, uma Xerox, e o que é Geografia do Rui Moreira. Em Xerox, Introdução ao Pensamento Geográfico do nosso Werneck Sodré. Isso no 2º ano do ensino médio. E eu fui para casa e comecei a ler. Não entendi, obviamente, quase nada, mas eu tive 2 professores de ensino médio que também foram fundamentais até para o destrinchar dessas obras que chegaram na minha mão com 16 anos de idade, 17 anos de idade, que foi o professor Eduardo Maia, o Dudu, hoje está na FRJ, o professor Gilson Moreira, que é hoje professor da rede pública do Rio de Janeiro, eu não vejo há muito tempo, e que deixaram em si determinadas grafias em nossa ciência. E eu tive uma bolsa de handball também para cursar a geografia, que era estudos sociais, a licenciatura curta ainda e plena, na Universo. Lá eu fiz um semestre, quando o meu primo, Netinho, né, o Zé Coutinho Neto, ele brigava comigo. Cara, você tem que estudar numa escola pública, você tem que estudar numa universidade pública, você tem todas as condições para tal. E a partir de então eu comecei a estudar de modo abrupto, prazer pela leitura, e fiz o vestibular em 2001, e assim eu ingresso na Universidade Federal Fluminense. Eu fiz vestibular para a Federal Fluminense, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e para a Unirio. Eu consegui passar nessas 3, só que a Federal Fluminense era mais perto de casa, e em si o custo seria bem reduzido para tal. E eu não significava ainda uma dada identidade entre as escolas, mas tinha algo que eu converso sempre com os estudantes, que no ensino médio eu estudava o mundo e as suas contradições. Estudávamos a questão palestina, estudávamos as desigualdades sociais, estudávamos a própria divisão internacional do trabalho, a questão continental, a pobreza, dentre outros fatores, que me levaram a esse lugar crítico desde garoto. E, ao mesmo tempo, no terceiro ano do ensino médio, eu ingresso para a União da Juventude Socialista. Eu tinha lá meus 17 anos e lá eu adquiri o primeiro livro de história, que foi A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. E esses livros foram me marcando ao longo do tempo e me fez escolher essa ciência, né? Tanto pela influência da minha tia, também, que é professora. Rezinha começou a lecionar na Ilha Grande, na década de 1970. E ela me diz claramente que o seu salário chegava um barco-banco do Banerj, de 3 em 3 meses, me conta tudo detalhado, e ao mesmo tempo sempre muito carinhosa com todos ao seu lado. E isso foi me levando a ser professor de geografia, né, na compreensão do mundo e, ao mesmo tempo, a paixão pelo conhecimento, a forma de reprodução e produção do conhecimento, né? Tem muita história, mas eu acho que sinteticamente foi isso. E muita influência também do meu irmão, muita influência de todos os amigos próximos, mas pela ciência geográfica eu lembro até hoje que minha grande influência foi me mover na cidade, olhando sempre para o alto, para o lado, onde estão as coisas. Muito bom. E nessa sua trajetória, qual foi o momento assim, que você lembra, que te marcou, que foi mais difícil na sua vida profissional, né, e acadêmica? Mais difícil na minha vida profissional, eu digo, geralmente, duas bem difíceis, 3 bem difíceis. Uma foi conciliar o curso com um acidente que minha mãe teve. Eu estava no 8º período e, ao mesmo tempo, no 7º período, eu fiz um concurso para o estado do Rio de Janeiro e um processo seletivo para professor temporário. E, no término de 2005, eu entro para esses 2, em Angra.
Então, meu primeiro dilema da vida profissional foi de baldeação para Angra, saindo às 3 horas da manhã de São Gonçalo e tendo que estar em sala de aula às 7. A minha vida profissional na educação pública começa com esse adendo. Essa foi uma grande dificuldade no sentido físico e, ao mesmo tempo, me dava muito prazer, sempre me deu muito prazer. A terceira dificuldade profissional, por assim dizer, foi em 2009, que ocorreu um episódio onde estávamos em greve, em frente à Alerj. Um policial militar, diante de uma dada confusão, ele aponta uma arma na minha direção. E tem outros imbróglios que não cabe até ficar discutindo muito aqui abertamente. E um pouco mais adiante, eu tive algumas dificuldades em relação à própria gestão do sistema de ensino, na minha correlação tanto com a direção quanto a própria escola. E ali me fez entender um pouco a escola em si, né? Entender o elemento vivo da escola, o elemento afetivo, afetuoso da escola, e, ao mesmo tempo, seus fatores, como os fatores da vida externas a ela imputam uma dada lógica para a sua reprodução e, ao mesmo tempo, para a sua existência. Isso me leva para a pesquisa até hoje, né? Principalmente no campo da docência, no campo da formação e do trabalho docente. Dificuldade acadêmica, por assim dizer, eu tive na dissertação, no meu mestrado. No meu mestrado, eu trabalhava 56 horas em sala de aula, e escrevi uma dissertação sobre os desfiles da escola de samba entre 62 e 1984. E, ao mesmo tempo, eu comungava espaço-tempo com meu irmão em diversas quadras de escola de samba, porque meu irmão foi compositor da Unidos do Pôr da Pedra, do Arranco, da Cubango. Então, nós vivenciávamos essa forma de manifestação cultural histórica, ao mesmo tempo que logra a identidade até da própria cidade do Rio de Janeiro, ou, quiçá, até do país. Mas foi muito difícil naquele momento, eu tive muita dificuldade. A tese não, a tese eu tive uma licença de 1 ano, foi super tranquilo, porque o tempo também é maior, são 4 anos para a produção de uma pesquisa, mas na dissertação foi algo muito ardiloso, bem ardiloso. Eu me lembro até hoje quanto foi sofrido defender a dissertação em 2 anos e meio. Foi bem difícil. Saiu uma dissertação bem bacana, mas, ao mesmo tempo, eu olho para ela hoje com um pouco de não querer olhar muito, porque me lembra o processo de escrita. E eu estava em sala de aula, estava em Angra, eu ia para Angra, voltava. Nossa, aí era bem cansativo, foi bem cansativo. Bom, aproveitando que a gente está falando, né, dessa parte dos desafios, a gente sabe, né, que há uma intensificação da precariedade docente, né? E, como você disse, é uma das linhas, né, de pesquisa sua. E, com base nas suas experiências, né, como professor da educação básica, hoje do ensino superior, o que te faz esperançar na docência? Pergunta difícil. Na minha juventude, eu tive contato com alguns autores, assim, e na minha formação, na UF, eu tive contato com alguns intelectuais que me trouxeram uns auxílios, obviamente, no campo da abstração e da teoria, para a leitura mais complexa da concretude da realidade. Um deles foi o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci ele tem um dado princípio que, entre aspas, pode dizer que é o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. E você já me conhece, eu sou um cara altamente pessimista. Mas, ao mesmo tempo, tenho lá nossas utopias, tenho minhas utopias que me movem. Assim. O que me leva a esperançar, de fato, sobre o trabalho docente nos dias atuais é uma pergunta muito difícil, porque o cenário ele é muito ruim. Eu acho que a geração de vocês vai encontrar um cenário que pode ter um campo reversivo, pelo que eu observo na vontade e, ao mesmo tempo, dentre as carências do fato do sentir. O que me leva a esperançar sobre o trabalho docente na contemporaneidade seria uma tentativa de retomada da consciência sobre a identidade própria no seu campo político, social e econômico do trabalho docente em si. Ou seja, essa crítica que eu faço à intensificação da precariedade advém também pela intensificação da sua polivalência, pela intensificação da sua proletarização, pela intensificação do próprio pelos percalços estruturais da escola, em suas dissimetrias óbvias de acordo com as redes e os sistemas de ensino. O que me faz esperançar é a geração que vem. Acho que a geração que está chegando hoje no magistério é uma geração que traz um compromisso, ao mesmo tempo um fôlego renovado, e compreende muito mais as dadas complexidades do que a minha geração, por exemplo. Né? O meu formato curricular, por exemplo, era dado quanto 3+1.
Eu só conversei com a licenciatura no 7º período. Vocês já acompanham as questões e os dilemas da escola desde o 1º período. Vocês já são formados enquanto geógrafo-educadores desde o 1º período. Não é um input término. E eu acho que esse campo formativo, associado também às possíveis práticas, tanto elas nos programas, seja a residência pedagógica, seja o PIBID, seja o estágio supervisionado, seja os estágios que vocês realizam também em diferentes prefeituras, essa interlocução maior com a prática, ao mesmo tempo a possibilidade de leitura e captura teórica desde a formação inicial, lá desde quando vocês entram em filosofia e educação, se não me engano, com o professor Cláudio Barbosa, um grande professor. Eu acho que essa imbricação, essa indissociabilidade formativa nos dias atuais, que não se fragmenta no término, tem produzido, ao meu ver, uma juventude com um olhar mais crítico e, ao mesmo tempo, mais, vamos dizer assim, um olhar mais salutar às transformações coetâneas que não se esgotam apenas no trabalho docente, porque esgotam e, ao mesmo tempo, se reformulam no campo do trabalho de modo geral. Não é só a docência, né? É o uberizado, é o trabalhador terceirizado, são as formas intermitentes, são as formas, hoje, enquanto majoritariedade, nos sistemas estaduais de ensino dos contratos temporários de trabalho, a ausência de concurso, que nós estamos observando desde 2017, 2016, por exemplo. Eu estou observando agora, os concursos estão voltando, os campos estáveis são mais possíveis para a realização de um trabalho dentro de uma autonomia científica, dentro de uma autonomia filosófica, dentro de uma autonomia epistemológica no próprio fato de pensar a geografia em sua finalidade, ao mesmo tempo a sua funcionalidade. E o que me traz um pouco de esperança nos dias atuais advém desse processo, do ingresso de novos poros, novas vontades, novas utopias, ao mesmo tempo novos sentidos para a educação de modo geral. Na contemporaneidade, em relação à nossa geração, eu percebo um movimento que cada vez mais se aproxima do nosso esgarçamento, tanto físico quanto subjetivo, né? Nesse sentido. Mas o que me faz esperançar é a geração de vocês, assim, que a nossa... Nós tentamos, politicamente, e ainda estamos tentando, mas eu acho que o atual cenário está bem complicado. Vocês são o futuro aí, né? A nossa esperança, né, Rodrigo? Eu converso com eles sempre em sala de aula. Vocês têm que levar a sério, vocês são o futuro da geografia brasileira, vocês são os futuros professores, vocês são os futuros pesquisadores e doutores, são as futuras referências. Então, eu acho que tem que levar a sério, ler, tem que pesquisar, tem que ir a fundo em todas as possibilidades, né? Com certeza. Essa próxima pergunta foi feita pelo grupo, né? E eles sempre falaram, né? Quando a gente estava preparando aqui a entrevista, foi comentado que você sempre estimula essa questão da leitura, né? Fala da importância da leitura na vida do futuro professor, do graduando de forma geral, né? E até na tua história, Rodrigo, você falou da importância que foram alguns livros, alguns clássicos, né, para o teu processo formativo e até mesmo para a escolha de ser geógrafo, né? Mas nem sempre a gente consegue compartilhar tudo isso em sala de aula. Por isso, né, a gente gostaria de saber qual é o seu livro ou gênero favorito, também fora da geografia, né? Nos momentos de lazer ou dentro da geografia, nos momentos aí de lazer, e se tem alguma indicação para passar aí para a galera. Momentos de lazer hoje são raros, né? Eu gosto muito de biografias e, ao mesmo tempo, da literatura brasileira em si, né? E uma indicação que eu tenho é de uma biografia que eu estou lendo agora, até, está aqui, Conversas com Pepe Mujica, que não é em si uma biografia, mas é um diálogo produzido pelo Fabian Restivo. E o livro que me tocou muito, é um livro que eu paro para reler sempre, foi o que o Rui Castro escreveu sobre o Garrincha, A Estrela Solitária. Não sei, porque também eu sou amante de futebol. E aí a biografia, assim como a própria história da música brasileira, música popular brasileira, a história da cultura brasileira, a história do samba,
Isso que me tira um pouco das leituras em determinado campo, por assim dizer, acadêmico, que não deixam de ser também leituras, dependendo da ótica deste campo, né, também científico. E eu estou gostando muito da leitura da conversa com o Pepe. E, de fato, tem vários livros, assim, mas aconselhar agora seria esse do Pepe, seria do Rui Castro. Os Noites Tropicais também é interessantíssimo. São vários livros. O livro que eu aprendi mais a gostar da literatura brasileira, por máximo interessante do quantitativo de folhas, né? Geralmente a criança olha as folhas e meu avô tinha uma vasta biblioteca em casa, foi o livro Tieta, de Jorge Amado, né? E aí eu lembro claramente que assisti a novela na década de 1990, 80, com meus pais em sala de aula, que era um hábito até da classe trabalhadora, era um hábito de parar em frente à televisão. Meu pai sempre ia para a janela e me chamava para subir depois do Jornal Nacional, e nós íamos, depois do banho e da janta, assistirmos Tieta. E aí disso veio a literatura, e ali eu conheço Capitã de Areia, e por aí eu vou um determinado barco ao Jorge Amado. E outro também que eu sou fascinante, que eu acho um dos maiores jogos de todos os tempos, é o Gabriel Garcia Marques, que eu li na graduação já, Oceano de Solidão, e eu discutia muito com os meus colegas, assim, cara, o Gabriel Garcia Marques ele é um dos maiores geógrafos, porque ele consegue descrever uma esquina em 10 laudas. Né? Em 10 laudas ele escreve uma esquina, ele vai em todos os detalhes, vai na coloração, vai no piso, vai na cor, e ao mesmo tempo ele produz aquele todo fundo e assim ilustra de fato o espaço-tempo no qual cada romance se delineia. São vários livros, tem muitos livros aqui para conversar com vocês. Minha Fama de Mal, do Erasmo Carlos, também eu terminei de ler semana retrasada, é bem legal, para quem gosta de rock and roll, para quem gosta da Jovem Guarda, é bem legal. O que eu estou lendo? Eu estou lendo Mujica agora, estou lendo o Christian Dunker, estou lendo uma galera boa. E parei para ler o Dardot e Laval, sobre as críticas acerca do neoliberalismo. Aquela coisa, a gente vai lendo 3 coisas ao mesmo tempo e vamos produzindo. Mas é bom que eu estou retomando aos livros. Eu estava muito preso aos artigos, isso estava me deixando bastante incomodado. Né? E é muito interessante que a geração é uma geração muito interessante, porque é a geração do acesso, né? É uma geração que tem acesso à literatura universal, que tem acesso aos PDFs. Eu lembro até de uma história que um professor onde eu trabalhei no Miguel Couto com um monitor, isso no ano de 2004. Um professor solicitava um livro sobre o café no Vale do Paraíba, e era uma dissertação que só tinha na USP. Aí eu disse, olha, eu disse que tinha um amigo meu da USP, o Júnior até, e aí eu mandei um e-mail para o Júnior me respondeu, viu na biblioteca que tinha, ele xerocou lá e mandou pelos correios para minha casa para chegar no professor. E hoje você tem o banco de dissertações e teses, da CAPES e do IBICT, por exemplo. Né? Então, acho que esse acesso, ao mesmo tempo, à procura, nesse sentido, para a própria literatura, é constante. Mas o primeiro livro que mudou minha vida em relação a essa leitura foi A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, onde mostrou as contradições. Ali parece que eu virei uma chave. Na minha vida. Mas os romances, fora isso, são vários. Tem vários romances aí, tem várias coisas legais. Eu estou lendo o Pepe, estou achando fantástico. Estava hoje lendo ele mais cedo, estou lendo ele agora, e lendo outras coisas para o trabalho. Bacana, várias referências aí, viu? Algumas eu vou incluir na minha lista aqui. Uhum. E assim, Rodrigo, dando continuidade a esse diálogo, né, das referências, né, que são bastante amplas, mas hoje, se você pudesse sentar com um autor da geografia ou fora da geografia, uma pessoa que ainda esteja entre a gente ou que já esteja aí, né, partido, quem seria essa pessoa para sentar e conversar, travar um diálogo? Qual seria o espaço que você usaria para isso? Convidaria para tomar um café, um chopp, algum... Que espaço seria esse, né? E quem seria essa referência aí para trocar uma ideia, para conversar um pouquinho aí sobre... Só uma?
pode ser várias. Pode ser várias. Eu tenho grandes camaradas hoje vivos da minha geração, geógrafos. Um deles é o Astrogildo França, um grande camarada. O outro é o Felipe Moura, outro grande camarada. O outro é o Charles, presidente da GB, também é um grande camarada. Mas quem eu sentaria para tomar um chopp e conversar bastante, uma pessoa que eu já sentei no pretérito, é o professor Andrelino Campos. Andrelino Campos, ele foi como se fosse um tutor meu enquanto eu estive na Faculdade de Formação de Professores como docente. Eu trabalhei como substituto na FFP de 2009 a 2013. E lá ele me recebeu e me inseriu no seu cotidiano de estudos e pesquisas. Eu recebi os textos do Andrelino prévios à publicação. E foi um grande conselheiro, foi um grande mentor. Hoje eu digo sempre na geografia brasileira que eu tenho alguns griots. Assim. Tem umas pessoas que vão acompanhando, e eu vou com minhas dúvidas, as pessoas sempre retomam com alguns conselhos, geralmente em mesas de bar, geralmente tomando um café, geralmente fazendo algo, mas o que eu sentaria hoje, se eu escolhesse um, seria o professor Andrelino Campos, que deixou uma marca muito grande na minha formação, uma marca essa política, uma marca teórica, uma marca em todos os sentidos, enquanto ser estar no mundo. Uma pessoa que eu admiro muito, infelizmente faleceu, veio a falecer na década passada e faz muita falta, mas seria essa pessoa que eu sentaria para tomar uma cerveja. Ele adorava tomar uma cerveja antes do almoço. Sair, parece uma coisa um pouco Chico Sainz, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. E o Andrelino voltava depois para o seu escritório, né? Para o seu escritório lá na FFP, era um pequeno espaço, 1,5 metro por 4 metros, por assim dizer, e ficava ouvindo Paradiso FM o dia inteiro, escrevendo, pensando, naquele momento com muita influência do Cornélio de Castoriadis, com muita influência do existencialismo também, em Sartre, e ali fazia suas divagações, suas conversas, e ao mesmo tempo, ali também eu aprendo a mexer muito com os dados, uma forma de compreensão da realidade, ele sempre com os mapas, usando vários estatísticos da violência na metrópole carioca, e tangenciando principalmente a questão étnico-racial. O Andrelino é um camarada que faz muita falta e seria, se eu pudesse escolher alguém para sentar e tomar uma cerveja hoje, tomar um porre hoje, seria o Andrelino Campos, que foi um grande camarada, é um grande camarada e ainda me inspira muito, me influenciou muito. Que ótimo. Assim, além de pesquisador, né, e docente super atuante ali no nosso curso, e fora também, né, você também é pai da Clarice. Como tem sido conciliar a vida acadêmica com a paternidade, né, e quais os maiores desafios e aprendizados aí que essa dupla jornada tem trazido no seu cotidiano? Clarice, eu digo para os meus amigos que eu sou um claricista ortodoxo. É muito difícil, é complicado, é bem complicado. A Clarice, eu encontro com ela todas as terças, quartas e quintas da semana. E final de semana sim, final de semana não. E existe um compromisso que se coaduna, né? Do tempo dela na escola, principalmente, do nosso tempo da vida conjunta. Não é algo simples, não é algo... E, ao mesmo tempo, a paternidade é algo que me traz um dado retorno utópico, de fato. A minha utopia hoje, a minha grande utopia hoje se chama paternidade, onde eu acredito, de fato, que possa transparecer aquele amor dito puro. A Clarice hoje tem 11 anos, ela está muito mais tranquila do que fora preternamente. A Cris, eu acho que se lembra, a Clarice nasceu em 2014, eu ingressei na Rural no mesmo ano. Eu morava em Maricá, até Nova Iguaçu. Eu atravessava a região metropolitana cotidianamente com uma olheira absurda e alguns quilos a mais, ante as necessidades da madrugada, né, de levantar para dar o arrotinho, para dar uma voltinha depois do choro. Nos dias de hoje, a nossa relação é muito bonita, é uma relação de carinho, e acaba que não existe, ao meu ver, não de forma tão incisiva, devido à organização do nosso tempo e espaço, uma dada complicação para a vida acadêmica. Tem coisas que eu recuso. Exemplo, quarta-feira
é sagrado, quinta-feira de manhã é sagrado, eu tenho que estar com minha filha e eu trabalho junto com ela está estudando, eu estou trabalhando, e quando ela vai para a escola eu estou trabalhando em algum lugar, e à noite a gente se diverte, trabalha, mas hoje em dia eu posso dizer que a vida está um pouco mais tranquila em relação à paternidade, mas preternitamente não fora tanto. E é um grande desafio, mas a Clarice é um amor, ela não me atrapalha em nada, pelo contrário, ela só me ajuda. Aliás, ela me traz algumas questões. A última questão, estávamos discutindo sobre... Ela fez uma prova de ciências anteontem. Aí estávamos discutindo sobre erosão, desviação, dentre outros conceitos ali. Aí ela, papai, como as árvores nasceram? Aí eu, pois é, filho. Essa papai não vai saber te responder agora, mas vamos pesquisar. Aí ela, faz parte, né, pai? Faz parte. E aí expliquei para ela que existe um tempo geológico. E aí, nossa, nós vivemos tão pouco. Nós vivemos muito pouco em comparação à Terra, mas pode ser em comparação à formiga, nós vivemos muito. E aí esses traços comparativos da delícia de ser e de existir, acaba que dificuldade eu tive muito no doutorado, assim, escrever minha tese com a paternidade ainda muito latente foi complexo, foi bem complexo. Mas eu conto com a fortuna de uma tribo em torno da Clarice. A minha mãe, por exemplo, é a cacique, ela que me ajuda em relação à guarda, quando eu precisei muito na tese, até os dias atuais ela me ajuda bastante. Mas eu tento ser o máximo presente possível e, ao mesmo tempo, produzo renúncios à vida acadêmica para estar presente enquanto pai. Eu acho que é uma regra. A capa da agenda é essa. Ela que está lá na capa da agenda. Professor, maravilha. Partindo para a próxima pergunta, você teria algum sonho ou perspectiva acadêmica que almeja ainda alcançar no futuro, próximo, distante? Bem, é algo a se pensar nas férias. Geralmente o professor ele para pensar dentro das suas vicissitudes, dentro da possibilidade do alcance das suas pernas e das limitações do presente, né? Cônscio de tudo aquilo que coexiste ao nosso labor. Bem, uma vontade, um desejo, uma perspectiva acadêmica. Eu tenho vontade, Gabi, eu tenho vontade, Vitória, Cris, eu tenho vontade de parar para estudar novamente, como eu fiz com grande fulgor na minha licença para o doutoramento e tentar buscar algumas respostas sobre principalmente as formas hegemônicas no qual se mensura a qualidade da educação. Eu sou muito contrário a essa tese dos indicadores da quantofrenia. E, ao mesmo tempo, de como a geografia, pelo princípio escalar, tanto do lugar quanto ao mundo, pode me situar em princípio metodológico importante para tal. Mas eu sou sincero, eu acho que, pelo que eu já fiz na geografia, movimento estudantil, diretório acadêmico, lá na UF, fui da CONEG, tive presente no primeiro encontro latino-americano de estudantes de geografia, membro da GB. Aí você vai pensando ao longo do tempo, e acaba que você vai tocando o barco de acordo com a aparição das demandas e as suas vontades e possíveis vaidades são literalmente secundarizadas. Assim, a minha maior vontade, a minha maior utopia é ser um bom professor, é tentar ser um bom professor, é tentar ser um bom pesquisador, ser honesto com minhas convicções e, ao mesmo tempo, honesto com o que se denomina ciência por uma leitura crítica e, ao mesmo tempo, por uma prática, né, no mundo, de forma consciente para a alteração deste. Né? E quando me falam se me perguntasse isso há 30 anos atrás, eu falei, meu sonho é jogar handebol. Meu sonho é ser jogador de handebol. E hoje, quando você me pergunta com 43 anos, eu penso, meu sonho é ser um bom professor. Minha utopia é ser um bom professor e tentar produzir boas aulas, boas pesquisas e, ao mesmo tempo, boas possibilidades de produção científica. Eu não consigo ter nenhum vislumbre, assim, do eu. Mas eu gostaria, se possível, de parar um tempinho, né? Acho que a Cris já fez, parar um pouquinho para o pós-doutorado para voltar a estudar com profundidade aquela pilha que eu tenho de livros aqui em casa e fazer uma pesquisa de fôlego que eu tenho vontade, que anda coçando a minha cabeça, enquanto uma dada razão
para a intensificação da precariedade que nós vivemos como forma objetiva e como forma subjetiva dentro do que se denomina como ideário neoliberal. Isso eu ando bem incomodado e eu vou tentar correr atrás de novo. Se você me falar, então, a minha vontade é parar para estudar. Eu acho que todos os seus professores, Gabi, Vitória, todos os professores, você perguntar qual a sua vontade, parar para estudar com a devida necessidade. Todos nós estudamos e lemos, mas não com... Acho que sempre tem a vontade, ao mesmo tempo tem a possibilidade. Eu queria parar para estudar 12, 14 horas por dia e ficar dedicado a isso. E acho que a minha grande vontade e utopia é essa, voltar para fazer uma pesquisa de fôlego no nosso campo científico. Maravilha, professor. E em relação ao senhor ter uma vontade de ser um melhor professor, eu acredito que você esteja no caminho certo. Opa, e hoje, obrigado por hoje. Valeu. Hoje, após trilhar esse caminho de sucesso na geografia, você se arrepende de algo ou mudaria alguma coisa que você fez ou que não fez na sua trajetória? Não, caminho de sucesso pega leve. Pega leve, vai devagar. Vai devagar. O que eu mudaria na minha trajetória, não. Acho que eu iria a mais encontros que eu não fui. Eu perdi um Eregel em Rio Claro, eu perdi um Encontro Nacional de Geógrafos em Belo Horizonte, eu não fui a alguns eventos que eu gostaria de ter ido. Assim, hoje, o meu maior arrependimento na geografia é esse. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu poderia ter me dedicado um pouco mais a umas leituras que ainda são algumas lacunas da minha profissão. Mas, ao mesmo tempo, são impossibilidades diante da realidade concreta, diante daquele pessimismo da razão, né? Da própria racionalidade que nos institui enquanto trabalhadores. Eu brinco muito com a Gabriela e com a Vitória e com as turmas, é que meu aniversário é 17 de dezembro, eu sempre cai no final do ano, eu nunca tive bolinho na escola. Mas, ao mesmo tempo, a escola em si, ela tinha os elementos que trazem uma dada fortuna afetiva, e que a universidade ela é fria, ela é um pouco fria de vez em quando. Acaba que o nosso curso não, o nosso curso ele é muito afetivo, os professores conversam, se abraçam, os professores com os estudantes conversam, nós realizamos nosso trabalho de campo e passamos até a semana junto com vocês, dividindo o tempo de vida. E nós temos essa fortuna, assim, mas eu acho a universidade, em comparação à escola básica, por onde eu fiquei por 10 anos, um pouco fria. E isso é estranho. Eu só tenho aquelas coisas de estranhamento, né? Estranhar um pouco determinado tempo, determinada forma de coexistir. Mas arrependimento eu tenho de não ter ido aos eventos que eu deveria ter ido, por questões conjunturais. Outro arrependimento possível da geografia que eu pudesse revisar no passado, não sei. Eu não consigo te dizer. Acho que eu já falei. Teve trabalho de campo que eu não fui, perdi um trabalho de campo uma vez. Se eu pudesse, sempre foi trabalho de campo e os encontros. Que é o momento onde a comunidade geográfica se encontra, é o momento que você sabe o que está acontecendo no Brasil inteiro ou dentro da sua área. Tanto que eu converso muito com os estudantes próximos, falo, cara, vai a todo evento possível. Encontre com seus pares, sai um pouco da rural, vai observar outras aulas, outras leituras, o que o pessoal está fazendo. Né? É isso. Bons pontos. E, assim, durante a entrevista que você citou algumas curiosidades que você também já fala em sala de aula, mas tem alguma curiosidade sobre você que você queira compartilhar conosco, algo que você nunca disse em sala de aula, ou que fica ali no subentendido? Compartilhar com vocês algo que ficou no subentendido. Complexo para uma sexta-feira à tarde. Enquanto professor, enquanto docência, o meu flamenguismo, pode ser, ou... Já falou que joga também. Enquanto vocês, assim, professores, compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória nesse sentido. Ela se deu muito híbrida em relação às modalidades de ensino, às etapas da educação básica e, ao mesmo tempo, o próprio ensino superior. E essa hibridez, esse sentido, essa forma polifórmica da atuação docente ao longo da minha
meu amadurecimento como professor seria uma possibilidade que eu tento colocar para vocês, assim, uma busca pelo reconhecimento de todas as peculiaridades que faz um professor ser professor. Eu não sei se eu já conversei isso com vocês, mas já fui professor da EJA, já trabalhei com educação do campo, já trabalhei, né, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, agora na pós-graduação. Uma curiosidade é difícil. Eu me lembro, curiosidade, então, uma curiosidade interessante. A primeira escola estadual que eu trabalhei foi o Colégio Estadual Almirante Álvaro Alberto. Essa escola fica no bairro Mambucaba, entre Angra e Paraty, ali na divisa. E é uma escola linda, é uma escola muito maravilhosa. E ela tinha umas portas, aquelas portas laterais, não aquela porta somente de entrada e saída da sala de aula, mas ela tinha as portas laterais que ficava a praia na frente. Abria-se uma porta e depois fechava, se transformava em uma parede. E aí eu olhava para os estudantes e falava assim, pô, vai. Várias vezes a aula de geografia se reproduziu a geomorfologia marinha e geologia marinha. Essa é uma curiosidade boa. E ali eu aprendi um pouco sobre ser um professor peripatético, de ficar andando com eles e conversando pelo mundo. Uma curiosidade boba, mas é aquela forma possível dos espaços possíveis e, ao mesmo tempo, enquanto docente. E tem curiosidade. A curiosidade é um pouco também de trabalho, da vida sindical ao longo de muito tempo. A curiosidade, eu sou fascinado em Samba Enredo, sou fascinado no Flamengo, sou fascinado na Clarice, por aí vai. Maravilha, professor. E assim, fechando com a nossa última pergunta, que conselho você daria para quem está começando agora na carreira acadêmica, seja na geografia ou em outras áreas de conhecimento? Uma boa cadeira, uma boa mesa, um bom computador, uma boa impressora, caso queira ler com papel, um bom óculos, se possível oftalmologista, predisposição para estudar, predisposição para pesquisar, um caderno de campo, um caderno para insights. Denilson Oliveira, professor hoje da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi meu veterano, o Denilson. E na época do mestrado eu tinha muitos insights, como todos nós temos, no ônibus. Você está no ônibus, de repente tem um insight que você não tem onde... E aí o Denilson me aconselhou, Rodrigo, anda com um bloco e um papel. Eu andava com bloco, papel. Às vezes rasgava páginas de livro para anotar minhas coisas e guardava no bolso desses insights. Hoje tem o telefone, você pode digitar, né? Faz uma determinada nota. Antes, no meu tempo, não. Aliás, no meu tempo é o tempo da impressora matricial. Acho que nem isso vocês sabem o que significa. Não tinha impressora, não tinha cartucho, era uma fita. E você colocava o arquivo para imprimir, ele ficava ali pelo menos 3 minutos para sair uma página. E por ser muito analógico cotidianamente, eu aconselho uma boa cadeira, uma boa mesa, um bom computador, horas e horas e horas de estudo. E, principalmente, para quem está começando a pesquisa científica, é aquilo que eu converso com vocês em sala de aula. Um bom projeto de pesquisa é o maior exercício que se faz para o alcance de um bom resultado e um bom caminho para tal. Então, para quem está começando a vida acadêmica, o conselho é paciência, renunciar. Hoje o meu maior esforço hoje de renúncia chama-se telefone celular, né? Eu estou me esforçando muito para isso. E exposição, cuidado do corpo, uma coisa que eu percebi no doutorado, eu percebi que eu tinha que cuidar do meu corpo, que ele é fundamental para o exercício intelectual. E não tem como fugir, ler. Eu me lembro que eu conversava muito com a turma de vocês que na graduação eu tinha... Como é que era? Era a meta dos 30. Eu tinha que ler 30 laudas por dia. Aí, se eu lesse 40 laudas, eu tinha 10 de créditos para o dia seguinte. Mas, ao mesmo tempo, eu queria acumular. Eu tinha uma poupança de páginas, por assim dizer. Não tem para onde correr, não dá. A vida acadêmica ela é uma vida de renúncia, mas, ao mesmo tempo, é uma vida boa e é uma vida comprometida, principalmente quando se realiza isso numa universidade socialmente referenciada.
E o conselho que eu dou ao acadêmico hoje, ao quem inicia a pesquisa, é isso. Senta, estuda e trabalha. Essa foi a forma que... Cada escolha é uma renúncia, né? Dessa forma que nós optamos a nossa vida, ao mesmo tempo o nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o fato de ser estar no mundo. E é ficar sentado, estudando, pesquisando, indo atrás, correndo atrás, entrevistando, formulando boas pesquisas para termos bons resultados e para termos uma melhor sociedade. Seria isso. Mas aconselho, uma boa cadeira e cuide do corpo, que é fundamental. Porque no final do ano passado eu passei por uma bem pesada. Coluna. Cuide da coluna. Fundamental, né? Saúde E saúde não só física, mental também, né? Sim, uma boa música, um bom livro, um bom filme, uma boa caminhada. Né, com certeza. Você falou do bloco, do papel e das primeiras impressoras, né? E se a gente for voltar um pouquinho assim até a máquina de datilografia, o meu primeiro trabalho da universidade foi feito numa máquina de datilografia na disciplina de geologia, um relatório do campo. A gente vai entregando aí a nossa idade, né? Mas Rodrigo, assim... Nós tínhamos uma sala de computadores que era para uso geral. E eu utilizava um disquete, que era o 3,5, era um disquetezinho. O USB chegou na minha vida em 2004, 2005. Isso aí. Demorou muito para assim chegar. Vai, né? Não existe mais, né? Então, a pesquisa é um tempo recente, né? E a pesquisa naquele tempo era bastante precária. Eu participei de um grupo chamado Estado de Vivências e Assentamento Rural. Nós fizemos o Estado de Vivência em 2003, no assentamento São Domingos, que se localiza em Conceição de Macabu. Existe até os dias atuais. E nós precisávamos de uma dada referência para gerar uma consistência e, ao mesmo tempo, um princípio teórico-metodológico ao projeto. E aí fomos principalmente no livro do Paulo Freire chamado Comunicação ou Extensão. Para achar esse livro, nós tivemos que rodar 4 bibliotecas na UF até pararmos na biblioteca da Educação e lá conseguimos uma Xerox. Hoje eu aposto com vocês, se vocês fizerem um Google, Educação e Extensão, PDF, vocês vão achar um exemplar. Então, a pesquisa naquele momento era muito difícil e, ao mesmo tempo, ela era muito mais enrijecida pelo que nós tínhamos, né? E hoje acaba que ela está um pouco mais fluida, mas, ao mesmo tempo, ela peca pelo excesso, que falta o tempo para você decantar o excesso e, de fato, senão a gente não para nunca. São as angústias das bancas que nós participamos, né? Você não deu conta disto, ou você deu conta disto, mas tem uma multiplicidade de coisas que você abriu. E aí eu brinco muito com os estudantes e converso com eles, cara, nós estamos fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, vivendo uma vida tão simultânea e, ao mesmo tempo, correlata, que está faltando tempo para produzirmos algo, né? Produzirmos algo, de fato, com grande densidade. Então, eu converso com eles, cara, o último livro da geografia que produziu um dado boom que moveu é do século passado, é a Natureza do Espaço, essa leitura que eu tenho, né, que moveu com o nosso olhar categórico. E foi um esforço da vida newtoniana. Você percebe que ali tem um acúmulo de toda a sua leitura, de toda a sua obra ao longo da sua vida. E, ao mesmo tempo, parece que a gente vive com uma dada angústia, ansiedade de responder às questões que nos tangenciam enquanto problemas agora, que nos faz até marejar em distopias, não entendendo a possibilidade da longa duração na pesquisa científica. Então, parece que a nossa dor da recusa da obra de fôlego também é um desespero para responder tudo hoje, né? Acaba que a nossa geração está tão imersa na instantaneidade que a gente está esquecendo dos princípios básicos do tempo próprio para se produzir ciência no Brasil, assim como no mundo, né? E como todas as obras e como todos os clássicos são frutos ardilosíssimos de grandes intelectuais, de grandes pesquisadores, né? Se pararmos aqui para observarmos as trajetórias de todos nós, professores, nas escritas de nossas teses, provavelmente, se formos a fundo nas análises, em processo terapêutico, tem muita lágrima, tem muita úlcera, tem muito dente amarelo, tem muita obesidade, tem muita dor na coluna, e dentre outros princípios e fatores. E é isso. É isso. Eu converso muito com eles, olha, sem dor não tem jogo, aquela coisa, né? Não tem jogo. Sem dor não tem jogo, tem que doer. Se doer vai ser legal, tem que doer, tem que sangrar, tem que ter insônia, aí vai ser interessante. Sem dor,
não vai ter graça, não. Verdade, faz parte aí de todo o processo, né? Mas, Rodrigo, foi uma alegria enorme aí poder conversar contigo hoje, né? Conhecer um pouquinho mais aí da tua trajetória, tão inspiradora aí para todos, né? Muito obrigada por compartilhar conosco a sua história aqui no Trajetórias Geográficas, né? Um espaço que é muito especial para a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. Ficamos muito felizes, porque esse projeto está sendo muito especial, porque está contando a história do nosso departamento, a nossa história dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dentro da geografia brasileira, né? Então, a gente poder contar com mais essa participação sua aqui, né? Mais um pouquinho da nossa história aí que está sendo deixada como futuro aí para os alunos, né? E para perceber, né, que nós não somos só aqui, eu sempre falo aqui que às vezes os alunos nos veem ali como professores do departamento e não sabem dessas dores, dessas emoções, dessas vivências, de todas essas trajetórias, né, que nos levaram, os caminhos que nos trouxeram até a geografia, até esse momento que a gente vive hoje, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, né? E aproveitamos, né, para informar que a gente vai dar uma pausa no nosso projeto agora, né? As nossas férias estão aí, nossas merecidas férias, né? Que, na verdade, é uma pausa no meio das aulas para a gente continuar refletindo, continuar pesquisando e continuar trabalhando, mas com um pezinho a menos, né? E a gente volta aqui com o projeto em agosto, né? E a gente deseja aí para todos um ótimo recesso, né? E aproveitamos para nos despedir e deixar aqui esse momento para o Rodrigo, né? Fazer essas considerações finais e dar um tchauzinho aí para todo mundo. Eu lembrei agora, quando você mencionou sobre o início na geografia, eu fiz vestibular de geografia para a UF com dengue. É um fato curiosíssimo. Desculpe como concluir com isso, mas o meu ingresso na geografia para a Universidade Federal Fluminense foi quando eu realizei a segunda fase. Era uma prova de história, uma prova de geografia, uma prova de língua espanhola e uma prova de redação. Eu fui com uma garrafa de álcool, porque dava coceira. Meu terno de dengue ficou coçando e o álcool me dava 30 minutos de alívio para resolver a prova. E ali, de fato, quando eu terminei a prova, eu falei, passei, tô dentro, tô na UF já, e eu tinha quase certeza, porque eu tinha a ciência da dor que foi passar o pré-vestibular, onde foi uma das fases que eu mais estudei na vida, e depois disso eu ainda sou afortunado de entrar na universidade em maio, devido à greve de 2001, e ir para João Pessoa logo em seguida, né? Que foi o Encontro Nacional de Geógrafos de 2002. Nós fomos de ônibus. João Pessoa. Aproximadamente 52 horas de ônibus. 52 horas de ônibus para João Pessoa, onde eu tive meu primeiro encontro com os meus pares, hoje, grandes camaradas, eu fiz naquele momento, do Brasil inteiro. Então, são lá uns 23 anos de geografia, já deu para fazer bastante coisa boa, e, ao mesmo tempo, tem muita coisa por vir, né? E lá em João Pessoa, nós inauguramos o Movimento Sem Crachá. Eu fui um dos personagens que, naquele momento, estava numa tensão com a AGB e depois me transformo em um quadro da AGB, né? Interessantíssimo como essa vida dentro do nosso campo científico ela é tão prazerosa de estarmos em um tempo histórico observando as contradições do passado e tentando olhar um horizonte mais fortuito para o futuro. Então, é isso. Obrigado pelo convite. E é isso. Vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, vamos produzir, que a sociedade brasileira ela precisa do nosso trabalho. Então, a gente se encontra na próxima live. Espero que todos aproveitem aí esse recesso que a gente vai ter no meio acadêmico, né? E a gente se vê aí na próxima live. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanham e até logo, né? Até já já. Tchau, gente.